Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das obras mais afiadas e, sem dúvida, mais corajosas da literatura portuguesa, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Olhem, com mais de 500 anos, esta peça é muito, mas muito mais do que parece. É uma crítica social que não envelheceu um dia, um tribunal que continua a julgar-nos a todos, aqui e agora. É esta, no fundo, a grande questão que a peça nos lança. Imaginem só, o último suspiro, e de repente estamos numa espécie de praia, fora do tempo e do espaço, onde o nosso destino eterno é decidido num piscar de olhos. É exatamente aqui que a nossa história começa. Ora bem, o nosso percurso vai ser este. Vamos analisar, uma a uma, as diferentes classes sociais que Gil Vicente põe em julgamento, para tentarmos perceber o que é que ele nos queria dizer sobre a natureza humana. Vamos a isso. Portanto, o cenário é este. Não há escapatória, não há recurso. De um lado está o anjo, com a sua barca a brilhar, pronta para a glória. Do outro, o diabo, todo satisfeito com a barca do inferno à espera de passageiros. Cada alma que chega tem de enfrentar este momento da verdade. E esta é a regra de ouro, a chave para perceber tudo. Títulos, riqueza, poder, podem esquecer. Tudo isso fica para trás. A única coisa que conta, a única moeda que tem valor nesta praia, são os nossos atos, a moralidade, a essência do que fomos em vida. Vamos começar pelos peixes graúdos da altura, aqueles que, em vida, julgavam os outros, a nobreza e os homens da lei. Gil Vicente aqui não tem papas na língua. Ele expõe a arrogância e a corrupção deles de uma forma tão direta que, para a época, era preciso muita coragem. Reparem bem nas defesas. O fidalgo acha que o apelido lhe compra um bilhete para o céu. O corregedor, um juiz, empurra as culpas para a mulher. E o procurador diz que foi apanhado de surpresa. As desculpas são tão frágeis, quase infantis, o que é de uma ironia tremenda, vindo de homens que tinham o poder de vida ou de morte sobre os outros. Este confronto é absolutamente brutal. É o choque entre dois mundos. O fidalgo está convencido de que o seu estatuto social é um passaporte para o paraíso, mas o diabo, com uma lógica implacável, destrói essa ilusão. Diz-lhe, basicamente, foste um tirano, viveste só para os teus prazeres, o teu pai fez o mesmo e já está aqui. Anda daí. Esta frase do corregedor é ouro. É o cúmulo da covardia e da falta de responsabilidade. Ele, que devia ser o pilar da justiça, mostra que era, afinal, um mestre em encontrar escapatórias. Nem no julgamento final consegue assumir os seus erros. E agora entramos num terreno ainda mais sensível, talvez o mais intocável da época, a religião. Aqui, Gil Vicente vira a sua crítica para a hipocrisia dentro da própria igreja e entre o povo, mostrando como a fé pode ser usada como um escudo para esconder os piores pecados. Cada um com a sua desculpa na ponta da língua. O frade confia cegamente que a roupa que veste o salva. O sapateiro apresenta uma lista de boas ações, quase como se estivesse a declarar despesas, mas esquece o pequeno detalhe de que roubou os seus clientes durante 30 anos. E o onzeneiro, o agiota, está tão agarrado ao dinheiro que nem a morte o consegue separar dele. Todos eles confundem a aparência com a essência. O caso do frade é perfeito para ilustrar a crítica à hipocrisia religiosa. A sua defesa é o hábito que veste, o símbolo exterior da sua fé. Mas a acusação vai aos seus verdadeiros hábitos. Uma vida de prazeres, de dança, de esgrima, tudo menos uma vida dedicada a Deus. O jogo de palavras aqui é genial. E depois temos Brígida Vaz, a alcoviteira. Esta personagem é um caso de estudo. É tão descarada, mas tão descarada, que a sua defesa é a sua própria condenação. Ela descreve a sua vida de pecado como se fosse uma missão santa. O diabo nem precisa de trabalhar. Ela acusa-se a si própria. Ok, depois de tanto desfile a caminho do inferno, a pergunta é óbvia. Mas então, ninguém se salva nesta peça? A resposta de Gil Vicente é, no mínimo, surpreendente e diz muito sobre os valores que ele defendia, a pureza de coração e o sacrifício verdadeiro. O parvo é salvo, não por ser um gênio, mas precisamente pelo contrário. Ele é salvo porque o seu coração é puro. Ele não tem maldade, não tem a astúcia calculista dos outros para prejudicar. A sua simplicidade, a sua falta de malícia é a sua maior virtude neste tribunal divino. E logo a seguir, os cavaleiros. Eles nem sequer são questionados. Entram diretos na barca do anjo. Porquê? É simples, porque morreram a lutar por algo maior do que eles próprios. O seu sacrifício fala por si. Eles representam a ação nobre,
em contraste total com as palavras vazias e as vidas egoístas de todos os outros. Pronto, chegamos à parte em que olhamos para nós próprios. A grande questão é: será que esta peça é só um retrato de uma época que já passou? Ou será que o espelho que Gil Vicente nos apontou há 500 anos ainda reflete o nosso rosto? Vamos lá fazer este exercício de imaginação. Se as barcas do céu e do inferno estivessem hoje à nossa espera, que personagens da nossa sociedade estariam ali na fila, a suar, a tentar arranjar uma desculpa para não entrar no barco do diabo? A tirania do fidalgo não a vemos hoje no abuso de poder, na forma como os sistemas por vezes esmagam os mais fracos, e o corregedor que aceitava subornos. Bem, basta abrir um jornal para ver os ecos disso nos escândalos de corrupção. A conversa é a mesma, só mudaram os factos e os títulos. A ganância do onzeneiro sobrevive no nosso culto ao materialismo em sistemas económicos que exploram os mais vulneráveis. E a força-piedade do frade? Vemo-la todos os dias, na hipocrisia pública, na moralidade de fachada que se exibe para as câmaras ou nas redes sociais, mas que não corresponde à vida real. E é por isto que esta obra é absolutamente genial. O Autor da Barca do Inferno atravessa os séculos porque não fala de pecados de uma época. Fala das falhas que são de todos os tempos. A ganância, a vaidade, a hipocrisia, a eterna dificuldade em assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E fica esta reflexão final para levarmos connosco. Se Gil Vicente estivesse vivo e escrevesse esta peça hoje, que profissões, que figuras, que tipos sociais seriam arrastados para a barca do inferno? A resposta, se calhar, diz mais sobre o nosso tempo do que gostaríamos de admitir. Obrigado por esta viagem.